vamos ver agora um recurso muito legal no TypeScript, que é a tipagem condicional. A gente vai utilizar de uma sintaxe familiar aí, que a gente tem no próprio JavaScript, que é o ternário. A gente pode simplesmente fazer um if-else dentro da tipagem TypeScript para verificar um determinado tipo, e aí, com base nessa verificação, a gente pode retornar um valor se verdadeiro e um outro valor se falso. Eu vou criar um tipo aqui chamado conditional. Você pode pôr o nome que você quiser nos seus types, né? Não esquece disso. Vou receber um tipo genérico e aí eu vou pôr aqui que ele recebe uma tipagem que seria uma string com esse exato texto aqui. Para a gente usar a tipagem condicional, a gente precisa fazer nesse formato. Essa aqui seria a nossa condição, o x seria se verdadeiro e o y se falso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar isso aqui e eu vou verificar se t estende uma string. Se estender uma string, eu vou retornar aqui um texto dizendo é uma string. Agora, se não estender uma string, eu vou retornar não é uma string. Dessa forma, a gente vai ter uma tipagem condicional baseada em qual é o tipo do nosso genérico. Vou criar aqui uma função que vai receber esse tipo genérico. Eu posso passar aqui um rinco, né? Se eu passo o mouse por cima, o tipo genérico é string, né? Mas eu vou fazer com que o retorno dessa função seja o nosso conditional e vou passar aqui o tipo que a gente está recebendo aqui. E aí eu vou criar aqui o retorno da função só para ele não ficar reclamando, né? Vou fazer aqui o nosso código JavaScript válido aqui, né? Vou verificar se o tipo do valor é string. Aí, se for, eu vou passar aqui é uma string. E aí, se não for, não é uma string. E aí eu posso retornar esse texto como o nosso conditional, passando o nosso genérico. Tudo certo? Vou criar uma variável aqui result. E aí eu vou chamar aqui meu conditional passando um texto rinco. Se eu passo o mouse aqui por cima, o tipo desse result é uma string, onde o valor dessa string é uma string. Agora eu vou passar aqui um number. Se eu passo o mouse por cima do result, vocês notam que agora o tipo aqui é uma string, onde o valor dela é um texto dizendo não é uma string. Vai acontecer a mesma coisa se eu passar aqui um booleano, né? Agora que o nosso result também não é uma string. E se eu passar um array de strings, meu result aqui também ainda vai dar não é uma string, porque a gente está esperando um primitivo string, né? Não um array de strings. Então eu teria que passar aqui somente uma string mesmo. E aí a nossa tipagem condicional vai cair aqui no verdadeiro, né? Porque t, o nosso genérico, estende uma string, então ele vai retornar aqui na nossa tipagem o valor verdadeiro. Agora, se ele não estender uma string, estender qualquer outra coisa, ele vai retornar aqui o valor falso, né? Que seria do outro lado aqui dos dois pontos. Então, para vocês entenderem como isso aqui funciona, a gente vai receber uma tipagem condicional e a gente vai ter aqui uma verificação de qual que é essa tipagem, né? Então, quando aqui dá verdadeiro, a gente vai ter basicamente um tipo dessa forma aqui. O nosso type vai ser exatamente esse valor aqui de string, onde o texto é uma string, né? E aí, se der falso aqui, a nossa tipagem vai ser um texto onde está escrito não é uma string. A tipagem condicional, ela se resume a esse ternário aqui de tipagens, né? Mas eu vou mostrar aqui agora para vocês como a gente pode utilizar um ternário dentro do outro para poder retornar o tipo certo aí com base na tipagem aí de algum valor. Eu criei essas classes aqui, não estou colocando nada, nem construtor, nem métodos, nem propriedades, é só para a gente ter aí uma base, né? Várias classes diferentes aí de alguns elementos. Eu vou criar um type chamado elementType e nele eu vou receber aqui diversos valores em strings, onde eles vão representar qual é o tipo do elemento que eu quero, né? Certo? Eu pus aqui um union type dentro do nosso element type. Então agora o nosso element type ele pode ser input, ou button, ou select menu, ou checkbox. Eu vou criar um tipo que vai receber um genérico aqui, vai se chamar de getElement, e eu vou retornar aqui com base em algumas condições. Então o que eu quero fazer? Nesse nosso t aqui, que é o nosso tipo genérico, eu quero receber algum desses valores aqui, ou input, ou button, select menu, ou checkbox, né? Então seria a mesma coisa que a gente passar ele para cá, ó, input e tudo mais, né? Mas como é genérico, né? Eu posso passar qualquer um desses. Com base em qual é o tipo aqui desse genérico, eu quero retornar uma dessas classes aqui. Então eu vou quebrar a linha aqui para ficar fácil de entender. Eu vou verificar se t estende uma string onde o valor é input. Se estender, eu vou retornar na tipagem aqui o nosso input. Agora, se não estender, eu vou retornar aqui never. Never seria nunca, né? Ou seja, uma tipagem impossível. Logo a gente vai ter um vídeo mais exclusivo sobre isso aqui. Mas vou criar uma interface bem simples aqui, ó. Vou chamar de data. E aí eu vou falar aqui data extend element type. E vou ter um execute aqui, onde a gente vai receber o elemento
como parâmetro aqui desse execute. Então eu posso utilizar aqui o nosso getElement e eu passo esse t para cá. Então vou criar uma variável data e vou definir o tipo dela como esse nosso data que a gente acabou de criar. E aqui eu posso passar algum desses valores, né? Como eu disse aqui que o nosso t ele está restrito aos tipos de elemento aqui no nosso type element type, quando eu abrir uma string aqui, ele vai me sugerir esses valores do union type que está dentro do nosso element type. Então eu posso passar o input aqui e quando eu selecionar aqui o nosso execute, olha que legal, o tipo do nosso element vai ser a nossa classe input, que é essa classe aqui que a gente está usando aqui, né? Porém, se eu passar qualquer outra aqui, ó, vou passar o select menu agora. Agora, o nosso element, ele é do tipo never. E never é um tipo impossível, né? Não tem propriedade nenhuma, não tem como a gente fazer nada com isso, porque é como se ele não existisse. Isso é porque a gente não fez aqui outras condições, né? Eu recebi no meu getElement um tipo genérico. Eu verifiquei se esse tipo genérico estende o valor input, que é uma string input, né? Se estender, eu vou retornar a nossa classe input nessa tipagem. Porém, se não estender, eu vou fazer o seguinte, ao invés de never, eu vou fazer uma outra tipagem condicional aqui dentro. Então, eu vou quebrar a linha e vou verificar se t estende um button. Se estender um button, eu posso retornar na tipagem o button. Porém, se não estender, a gente pode fazer a mesma coisa. Ó. Quebra a linha aqui, vamos verificar se t extends select menu. Se estender, eu vou retornar a nossa classe select menu. Agora, se não estender, eu posso fazer mais uma checagem. Ó. T extends checkbox. Se estender, eu retorno aqui o nosso checkbox. Porém, se não estender, aí não tenho mais o que retornar, vou retornar never, que é uma tipagem impossível, né? Agora, o nosso element da função execute vai funcionar perfeitamente. Ó. Como eu passei aqui como tipo genérico o select menu, o nosso element é a nossa classe select menu. Agora, se eu passar o checkbox, o nosso element é a nossa classe checkbox. Se eu passar aqui o button, nosso element é o button. A gente pode fazer isso aqui de uma forma diferente. Eu vou criar uma propriedade chamada type aqui nessa interface e vou dizer que ela vai receber o nosso tipo genérico. Então, com base na propriedade que a gente escrever aqui, eu vou alterar qual que vai ser o parâmetro que eu vou estar recebendo na função execute. Então, eu vou deletar isso aqui, porque eu vou criar uma função. Através das funções, a gente pode determinar os genéricos por meio das propriedades dos objetos, né? Então, eu vou fazer um t extends element type, e aí o nosso data aqui vai receber aqui a tipagem data, recebendo o genérico, né? E aí o nosso create data aqui, ó, quando eu abrir o objeto, olha que legal, eu vou ter aqui o meu type e o meu execute, né? Se eu ponho só o execute aqui, ele vai dar erro, aqui ele pode ser qualquer um desses, porém, assim que eu defino qual é o type, ele já vai me sugerir aqui, vou definir que ele é checkbox. Então, o element foi tipado automaticamente com a classe checkbox, por causa aqui da nossa tipagem condicional, né? A gente pode criar uma tipagem typeGuard também. Eu vou criar aqui o tipo isString. Eu vou receber um tipo completamente genérico aqui. E se esse tipo genérico estender string, eu quero retornar um booleano true. Porém, se não estender string, eu vou retornar um booleano false. Tudo isso na tipagem do TypeScript. Vou dar um Alt Shift seta para baixo para duplicar essa linha. E eu vou trocar isso aqui para isNumber. E agora eu vou verificar se t estende um number. Se estender um number, a tipagem vai ser true, se não, a tipagem vai ser false. Eu vou criar uma interface aqui chamada string options e vou criar aqui também a number options. E aqui embaixo eu vou criar um type chamado manipule options. Ele vai receber um tipo genérico. Então, através desse tipo genérico, eu vou utilizar os meus outros types, onde dentro deles tem uma tipagem condicional. E eu vou fazer o seguinte, ó. Se o nosso tipo genérico for string, para a gente saber isso, basta a gente verificar o que essa tipagem aqui vai estender. Então, eu vou verificar se essa tipagem estende true. Se estender true, eu vou retornar o meu string options. Porém, se não estender true, eu vou verificar se o meu tipo genérico é number. Então, se essa tipagem aqui estender true, eu vou retornar um number options. Porém, se não for nenhum dos dois, eu vou retornar never. Eu vou criar a função aqui e já vou explicar para vocês como isso aqui está funcionando, né? Mas vou receber aqui na minha função um tipo genérico, vou pôr ele aqui como valor e o retorno vai ser um manipule options através do valor que eu estou passando aqui para essa função. Vou retornar qualquer coisa aqui só para ele não ficar apontando erro, mas obviamente na hora que a gente for fazer um código funcional mesmo, a gente vai ter que fazer as checagens aí para saber qual é o tipo e retornar os objetos correspondentes às tipagens que a gente fez, né? Mas vamos lá, ó. Vou criar aqui o manipule e vou passar uma string. Ele verificou lá
ele descobriu que o nosso tipo que a gente passou aqui por valor é uma string, então o retorno dessa função é o nosso objeto que contém lower e upper, exatamente essa interface que a gente criou. Agora, se eu passar aqui um number, a hora que eu acessar aqui as propriedades, a gente vai ter o nosso objeto que contém esses métodos poll, sub e sum, que são os métodos aqui da nossa interface number options. Porém, se eu passar aqui um boolean, aí já vai começar a dar erro, porque a função vai retornar agora um never, ou seja, é uma tipagem impossível, nunca vai acontecer. Então, o never é um tipo impossível de acontecer, então não tem como a gente manipular ele de nenhuma forma, né? Vamos entender como que isso aqui está funcionando. Eu vou puxar a função manipule mais uma vez e vou passar rinco. Então, a gente precisa se atentar à definição dessa função aqui. Através de comentários aqui no código, eu vou fazer a minha string rinco viajar entre as interfaces aqui e vocês vão entender exatamente o que está acontecendo. Então, beleza, a gente passou uma string rinco aqui. Então, aqui em velho, o nosso t, ele é rinco, beleza? Então, como o tipo genérico dessa função, ela deve ser passada para o genérico que o nosso type manipule options recebe, então foi exatamente isso que aconteceu. Agora, rinco foi passado aqui para o nosso tipo genérico. E agora, o tipo rinco, ele está exatamente aqui na nossa tipagem manipule options, certo? Então, vamos descer ele aqui. O nosso t é o rinco. E agora eu estou passando ele aqui para o nosso tipo isString. Então, o nosso tipo rinco, ele vai vir aqui para cima na nossa tipagem isString. Agora aqui no nosso isString, o nosso tipo genérico é rinco. Então, eu estou verificando se rinco estende uma string. Todos vocês sabem, quando a gente põe entre aspas aqui qualquer coisa, seja aspas duplas, simples, a gente está definindo uma string. Então, sim, rinco estende uma string. Então, o retorno aqui dessa tipagem vai ser o nosso true. Então, seria exatamente como se a gente definisse dessa forma aqui, ó. isString retorna um true. Então, a gente teria exatamente isso aqui, ó. O nosso isString, ele retorna um true. Então, true estende true. Logo, isso aqui vai dar um verdadeiro e a tipagem que a gente deve retornar é o string options. Então, seria exatamente como se a nossa tipagem fosse isso aqui, nosso manipule options. E aí, como a tipagem é isso, o retorno aqui do nosso manipule é exatamente esse string options. E como o string options é a nossa interface, a gente vai ter aqui o nosso lower e o nosso upper. Vamos fazer agora com um number, né? Vou passar aqui um número qualquer e vamos fazer aquele caminho de novo. No valor aqui eu passei o número 20. Aí ele foi enviado aqui para o nosso genérico do manipule options. A gente recebeu ele aqui como genérico do nosso manipule options. E aí ele veio para cá, certo? Ele foi passado para o genérico do isString. Então, ele chegou aqui, foi lá para cima. Agora, no nosso isString, a gente tem o 20 aqui no nosso genérico t. E aí, a gente verificou se t estende uma string. Só que dessa vez, o 20 não estende uma string, o 20 é um number. Então, o que aconteceu? Ao invés de vir no true, ele vai retornar um false aqui na tipagem isString. Então, seria exatamente isso aqui. O nosso isString retorna uma tipagem false. False não estende true, então não tem como ele retornar string options. Então ele vai aqui para a linha de baixo, que é o isNumber. Então agora o nosso t foi passado aqui para o nosso isNumber e de volta ele subiu aqui, só que agora na tipagem do isNumber. Então o genérico t do nosso isNumber é o nosso número 20. 20 estende o number, então ele vai retornar aqui o true. A nossa tipagem aqui do isNumber vai retornar um valor booleano verdadeiro. E aí, quando a gente voltar aqui para o nosso isNumber, como ele está retornando um true, vai ser exatamente isso aqui, ó. A tipagem isNumber retorna um booleano true. True estende true, então ele retornou aqui o number options. E agora, a nossa tipagem manipule options é exatamente o nosso number options. E com isso, como a gente está usando ela aqui, a nossa função vai retornar o number options. E com isso, a gente pode acessar todas as opções de number. Vou admitir aqui para vocês que isso é bastante complicado de entender na primeira vez. Eu mesmo tive algumas dificuldades, mas a explicação que eu dei aqui foi a mais descritiva possível, foi a mais clara possível. Vocês viram que a gente foi viajando aqui o nosso tipo genérico entre os tipos e interfaces e obtendo aí os retornos dessas tipagens e através dos retornos das tipagens a gente fez verificações e retornamos aí outras tipagens de interfaces, né? Se você não entendeu completamente, eu recomendo tentar ver o vídeo com um pouco mais de calma e tentar criar a sua própria tipagem condicional. Tenta pensar aí em coisas que você pode fazer com essa tipagem condicional. Eu mesmo utilizo aí alguns projetos meus. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo utiliza algum dos meus projetos,
tenho certeza que você já criou um código usando aí uma dessas minhas tipagens condicionais. Essa foi só uma introdução. Mais uma vez, tem muitas coisas ainda que a gente precisa ver sobre o TypeScript e eu ainda vou voltar a falar tanto de conditional types, tanto de genéricos, tanto do K-off. A gente ainda vai ver bastante coisa disso, mas para isso a gente precisa aprender alguns outros recursos antes, né? Porém, essa foi só uma introdução mesmo ao conditional types. O conceito é muito simples, a gente vai ter uma verificação aí de qual é o tipo de um determinado tipo, e aí com base nessa verificação, a gente vai retornar uma outra tipagem se verdadeiro ou uma outra tipagem se falso. E é assim que os conditional types do TypeScript funcionam.